unánimes, não temas mal algum. A luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da doutora Selma Tavares, falando hoje sobre o tema Família, uma obra inacabada. E você, assinante, que tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br, que terá alguém para bater um papo com você. E o nosso papo está muito, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta muito pertinente. Não é? Você, como terapeuta, recebe também, provavelmente, filhos de pais alcoólicos, esposas que sofrem, não é? Estão sofrendo e não se veem nessa constelação família, nem mais o seu papel, toma as dores ou da mãe, ou toma as dores do pai e deixa de viver. Fica naquele sofrimento e o próprio dependente não faz nada. Como é que abordar? Vale a pena esse jovem sofrer pela mãe, essa filha sofrer pela mãe, esse sofrimento pelo outro? Como é que você vê isso? Então, parar de viver, parar a minha vida não vai fazer nada na vida do outro, né? Eu parar a minha vida porque eu vou sofrer pelo meu pai, pela minha mãe, fazer um casamento com a minha mãe porque meu pai é alcoólico, né? Eu não vou substituir esse pai. Se eu parar a minha vida também, não vou ajudar muito esse grupo familiar. Não vou transformar em nada, né? Assim, o importante assim, é que cada um tem a sua história. A gente não pode esquecer que pai e mãe um dia fizeram uma escolha de casamento. E que essa escolha não foi pedido nenhuma autorização para os filhos. São as escolhas de cada um na história de cada um. Então, é importante que os filhos adultos sigam a própria vida, que construam a própria história, diferente até daquela, para poder construir uma história diferente. Porque se ficar colado nessa história, é possível que se repita isso de alguma maneira. Não a questão do uso e abusar de uma substância, mas repetir comportamentos de quê? De baixa autoestima, de talvez atrair um outro para também cuidar como a mãe faz com o pai, de se sentir sempre importante quando eu tenho alguém para baixo, eu me sinto superior sempre que tenho que cuidar de alguém. Alguém tem que estar precário na minha vida para eu me sentir importante. Então, eu posso acabar nessa dinâmica, se eu não descolar da dinâmica familiar, desse cuidado constante e de sempre estar no papel de vítima, eu posso atrair outras pessoas na mesma condição, porque é isso que eu aprendi no ambiente familiar. Então, eu preciso de alguém sempre ruim para eu me sentir bom. E eu não sei me relacionar com alguém de igual para igual. Eu vejo muito isso na questão das filhas mesmo, a filha de familiares, da filha que vem de um ar de alcoolismo, que sempre vai, como escolha de parceiro, alguém também que precisa também desse cuidado. Ou com o próprio dependente, como o pai, que assim, de alguma maneira, agora eu vou resolver essa história, com meu pai eu não resolvi, com esse eu resolvo, né? De alguma forma tem isso aí, ou porque é muito familiar a mim, isso eu já sei fazer, não vou para o desconhecido. E também há dificuldade de ter alguém com trocas iguais. As trocas têm que ser sempre assimétricas, desiguais. É essa dinâmica que eu aprendo na minha casa.
que alguém está lá meio tido como incapaz, alguém que é o mais frágil da família, eu tenho que estar me relacionando sempre nessa dinâmica. Então, na verdade, dentro dessa família se colocou a questão da baixa autoestima, né? De não gostar de si mesmo, de não se valorizar, de não se perceber merecedor de algo bom, né? Assim, às vezes eu falo assim, eu estou sempre esperando a migalha cair da mesa, eu não tenho direito de sentar nesse banquete. É verdade. Então, eu fico sempre pegando o que resta da vida. Né? Então, na família da dependência química e do alcoolismo, fica essa história de uma vergonha de ser, né? De ser de menos, da desvalia mesmo, da menos-valia como sujeito, né? De se apropriar do que tem de bom na vida, que tem para todo mundo. Sem dúvida. Né? Que nem todo mundo pode, né? Tem algumas coisas de privilégio, mas não nas minhas escolhas particulares, naquelas coisas que eu posso escolher como um parceiro, por exemplo. Até é tendencioso, a gente vê muitas vezes filhas casarem si mesmo com um alcoólico, não é? É assim, e sem essa consciência, porque o próprio modelo acaba induzindo, como você falou. Sem a consciência. Mas muito bom. Vamos perguntar, nós sempre temos uma plateia, e eu gostaria de saber, não é? Se alguma dos nossos aí que estão, o telespectador, tem desse tipo de dificuldade para falar a doutora Selma. Tem alguma pergunta? Boa noite, doutora Selma. Meu nome é Rosângela. E eu gostaria de saber, assim, a senhora como terapeuta, qual é o quadro pior? É o quadro de que os pais são separados ou aqueles pais que brigam muito, se agridem em palavrões, palavras ruins com o outro? Qual é o lado que atinge mais? Os separados ou aqueles que brigam? Né? Ou aqueles pais também, que a criança ela faz o que ela quer e alguém chama a atenção da criança e o pai não deixa, às vezes, né? Não briga porque o filho é meu, não chama a atenção porque o filho é meu, entendeu? Então, eu gostaria de saber, assim, qual é o lado pior que a senhora já pegou como terapeuta? A separação numa família é sempre algo desastroso para os filhos. Né? Nunca é uma coisa boa. Né? Sempre é algo que hoje a gente poderia pensar em tentar ser evitado de alguma maneira. Porque sempre ficam muitas sequelas. É muito difícil de se refazer, os filhos se refazerem dessa história toda da separação. E hoje as pessoas já casam com data marcada para se separar. As pessoas não casam pensando assim, não, a gente vai lutar e vai esgotar todas as possibilidades para a gente ficar junto. Existe já um antemão dizendo assim, não, se não der, a gente se separa. E não importa se tem filhos no meio, outras pessoas no meio, a gente vai se separar. Egoisticamente, a gente não se entendeu, virou a cara um dia de manhã e vamos fazer o divórcio, sem pensar em tudo isso. Então, eu acho que a gente está vivendo isso muito, muito forte. Então, assim, a questão separação é uma coisa que deveria ser evitada e tentar todo esgotar, pensar, repensar, recontratar casamento, porque casamento se recontrata também. O contrato não deu certo, lá, olha, aquilo que a gente fez não está dando mais certo. Então, vamos sentar e fazer de novo essa história? Dá para fazer, mas precisa, assim, ceder muito, ter com muita vontade que dá certo. E os dois ter muita vontade que dá certo. Então, tá, separação é isso, né? Agora, assim, os filhos viverem num ambiente abusivo, que a gente fala abuso, a gente sempre pensa no abuso físico. Existe o abuso emocional, o abuso intelectual, existe uma série de abusos que se impetram numa criança. Então, agressividade, violência, tratamento desrespeitoso, palavrões, uma série de coisas. Se a gente for pensar que isso vai ser a vida, então é melhor não ter. Então, é melhor cada um vai para um lado, violência física com a mãe, ou a mãe com o pai, porque a mulher também bate em homem. A gente fica pensando que é só o homem que bate, mas a mulher também. Né? Principalmente se ele estiver numa situação de fragilidade, onde, às vezes, é alcoolizado mesmo. Tem crueldades também, por aí. Somos todos, né? Anjos e demônios, acredito. Tudo isso está dentro de nós. Né? A gente só não atira a criança pela janela porque tem uma cultura que nos impede. Mas a vontade de jogar muitas vezes nos bate. Né? A raiva vem, assim como o amor também.
Então, assim, a questão de viver num lar com violência constante o tempo inteiro é melhor que não tenha. Então, vai cada um morar no seu lugar. Isso é mais saudável. Não o melhor para a criança, mas é mais saudável. O melhor para a criança é estar junto com aquelas pessoas, né, que são os seus pais. Mas depende desses pais também. Vó devia ser vó, para começar. Vó devia ser vó e ficar no papel de vó. E não ser mãe educadora de criança. Educadora, mas de um outro jeito. Vó educa reforçando a educação dos pais. Não ela tomar frente da educação dos pais. Ela reforça o que a mãe e o pai diz. Ela não desautoriza o que a mãe e o pai diz. Vó devia ser vó. Aquela que acolhe, que faz carinho, mas que não se envolve, não se intromete. É isso mesmo. Não se intromete. Vó fica como vó. Né? Vó, quando vira mãe, em vez da mãe, vira uma confusão. E principalmente a gente vê na questão de dependência química, as meninas que engravidam cedo, o que acontece? Vai para a casa da mãe com ela e o bebê. Aí vira uma zona. Porque a avó, a mãe dela, não acredita que ela possa dar conta desse filho. Entra no papel dela. Né? Aí ela perde a autoridade de mãe. A criança não sabe a quem obedecer. E vira uma grande confusão. E se tira a oportunidade de uma jovem que está tendo um filho, mesmo que precocemente, de exercer a maternidade. De criar um vínculo importante, porque talvez seja a única possibilidade de uma jovem dependente químico criar um vínculo importante que pode até ajudá-la a sair dessa história, porque cria responsabilidade, alguém precisa de mim, alguém depende de mim. Ela deixa desse papel da dependência da família e passa a ser responsável por alguém. E esse filho passa a respeitar alguém, porque senão ela tem que respeitar todo mundo na casa. A avó, a mãe, não sei quem, a criança fica muito perdida. Então, vó devia ser só vó. Só vó. Mas não é o que a gente vê muitas vezes, não é? Você vê lá no seu grupo, você vê esse tipo de queixa por parte dos casais? Vejo muito. Muito. Vejo muito. E sempre assim, tem muitas avós também que vão lá. O meu consultório tem todas as faixas etárias a partir do adulto. Eu não atendo adolescente, criança eu não atendo. Mas os adultos têm. Então, tem avós lá no meu consultório também. Então, lidar com essa dinâmica o tempo inteiro. Mora junto com a filha que tem o filho. Seja só avó. Não fica lá dando ordem, porque senão vira os dois filhos de novo. E fica entrando no meio da relação do filho com a filha. Você vai ser vó, vai dançar, vai para o baile, vai fazer alguma coisa da tua vida. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Que tem uma hora na vida, né, que aí cada um vai achar a sua hora na vida, que não tem mais que ficar paparicando filho. Porque depois de uma meia-idade, vamos colocar aí depois dos 50 e tantos anos, quanto tempo será que a gente tem de vida útil, autonomia e liberdade para viver? Sem dúvida. Pouco, 20 anos, 15 anos, daqui a pouco a gente está capengando e precisando que alguém nos leve para algum lugar. Então, pais velhinhos, já de meia idade, com dependente químico acima de 25 anos, que todo mundo já sabe comer, ninguém morre de fome, se não está trabalhando é porque resolveu fazer outra escolha na vida, esquece essa história, já foi. Vão para a vida de vocês, vão viajar, vão fazer aquilo que não deu para fazer até agora. Mas como é que fica? Né? Ótimo, você fez essa colocação. Como é que ficaria esse casal, sabendo que o filho, assim, ele tem um filho dependente, meia-idade, 25, 27 anos. 27 anos. Aí ele vai falar, mas como é que eu vou? Com que cabeça? Põe onde esse filho? Porque se eu vou, ele pode pegar as coisas da minha casa. Sei lá com quem ele coloca dentro de casa. Seria bom arrumar uma casa para ele. E quem vai pagar? Nem que ele pague. Se os pais têm alguma condição financeira, a gente está falando de situações ideais, né? A gente não está falando das outras particularidades. Mas se os pais têm condição financeira, viver trancado dentro de casa com o filho, com o armário trancado, com bolsa trancada, com medo de tudo, tira o filho de casa. Também concordo. Parabéns. Né? Não